continuar então, pessoal. Estamos falando da conduta, lembrem-se, muito bem. E agora vamos falar das formas de conduta. Então vocês viram que existe dentro da conduta algumas situações que excluem a conduta. Lembre-se, se excluir a conduta, exclui o fato típico, logo não há crime. Agora, como se dá a conduta? Muito bem. Atendido todos os requisitos, nós já falamos, voluntariedade, exteriorização, temos agora que analisar a voluntariedade e o modo de execução do delito. Quer dizer, tem que haver voluntariedade, mas como se dá essa voluntariedade e como é executado o delito, a conduta. Muito bem. Aqui nós estamos falando de quê? A conduta, então, do agente pode ser dolosa ou culposa. Isso é a voluntariedade ou, como a gente chama, o elemento subjetivo do tipo. Então, de novo, se eu falar elemento subjetivo do tipo, o que é isso? Se ele é doloso ou culposo. Se não houver elemento subjetivo, quer dizer, não há nem dolo nem culpa, não há crime. O elemento subjetivo do culpo também é chamado de voluntariedade. Tudo bem? Elemento subjetivo do culpo, elemento subjetivo do tipo ou voluntariedade. E quanto à forma de execução, como que a conduta se exterioriza mesmo? Ela pode ser por ação ou por omissão. Se for por omissão, a gente chama de crime ou conduta omissiva. Se for por uma ação, a gente chama de uma conduta comissiva. E ainda existe uma terceira situação que a gente chama de crime préter-doloso. Vamos falar já já. Então você tem o omissivo, comissivo e o préter-doloso com relação ao elemento subjetivo. Tá? Com relação à forma de execução da conduta do crime. Tá bom? Muito bem. Sobre a voluntariedade, pessoal, você tem ou dolo ou culpa. Vamos começar falando disso. Muito bem. Como nós já vimos na teoria geral do crime, uma corrente tradicional os incluía antigamente na culpabilidade. Lembra disso que nós falamos? Havia uma corrente que colocava o dolo e a culpa lá na culpabilidade. Hoje, porém, nós adotamos a teoria finalista, né? Muito bem. E diante disso, tanto um quanto o outro, quer dizer, tanto o dolo quanto a culpa são elementos implícitos do tipo penal. Eles integram a conduta, tá? Pela teoria finalista. E o nosso Código Penal adotou essa teoria, tá? Gerando então uma atipicidade se houver ausência de dolo ou culpa. Então, veja bem, hein? Isso é importante. O dolo e a culpa, pela teoria finalista, e adotada pelo nosso Código Penal, o dolo e a culpa estão onde? Na conduta, logo elas estão no fato típico. Antigamente, o dolo e a culpa estava lá na culpabilidade. Tudo bem? Isso não é mais adotado. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Não importa se você é adepto da teoria bipartida, onde culpa é fato típico e ilícito, ou se você é adepto da teoria tripartida, onde crime seria fato típico, ilícito e culpável. Tanto em um quanto em outro, e as duas teorias se aplicam ao Brasil, uma questão de gosto, tá? De entendimento, mas nas duas, o dolo e a culpa está no fato típico, especificamente na conduta. Tudo bem? Tá ok? Ficou bem claro, né? Com relação ao elemento subjetivo, então, dolo ou culpa, a gente diz que o crime é doloso, isso aí tá onde? No artigo 18, inciso 1, tá? Ele anuncia isso. Ele diz, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Importante. Dolo, então, pode ser conceituado como a vontade consciente dirigida a realizar ou aceitar que se realize a conduta prevista no tipo penal incriminador. Tudo bem? Cuidado. Vontade e desejo não se confundem. No dolo, o agente quer o resultado delitivo, eu quero matar, eu quero machucar, como consequência da própria conduta do agente. No desejo, o agente espera o resultado como consequência alheia à sua vontade, seja de forma direta ou indireta. Tudo bem? Bom, só para lembrar que não é a mesma coisa, tá? Majoritariamente, costuma-se entender o dolo como um componente subjetivo implícito
E na verdade ele é realmente implícito, né? Faz parte da conduta ali, está dentro do corpo da conduta. Pertencente então ao fato típico. Formado por dois elementos. O volitivo, que é a vontade, é o elemento subjetivo, isto é, a vontade de praticar a conduta que está descrita lá no tipo penal, na norma, representado pelos verbos, que são os núcleos do tipo, seja pelos verbos querer, eu quero aquele resultado, ou eu aceito aquele resultado. Eu quero matar aquela pessoa, então eu tomo uma ação, uma atitude para matá-la. Então tá bom. Ou eu vou tomar uma certa atitude aqui, olha, ele pode morrer. Tudo bem, paciência. Então eu aceitei esse resultado, tá? Eu tenho consciência de que ele pode morrer com a minha ação. Eu aceito, não tem problema. Esse é o elemento volitivo. E tem o elemento intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado. É uma ligação dos dois. Na verdade, nós vamos entrar nas chamadas teorias do dolo. Pô, João, mas tudo tem teoria. Nossa Senhora, é verdade. Tudo tem teoria, meus queridos. Infelizmente, ou felizmente, não sei. É que você tem que lembrar que, como eu sempre falo, o direito penal é uma ciência. Em sendo uma ciência, você tem que ter uma explicação para as coisas. Tá? Então, nada acontece por acaso. Você tem algumas teorias que explicam o dolo. Primeira teoria é a teoria da vontade, pessoal. A teoria da vontade diz assim, que o dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Eu quero praticar o crime. Então pronto, fácil. Tem a teoria da representação. Nessa teoria fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível. E ainda assim, ele decide prosseguir na conduta. Quer dizer, eu tenho consciência que essa minha conduta pode levar àquele resultado. Pode. Tá? Pode ser que não, mas é possível aquele resultado. Mesmo assim eu continuo. E tem a chamada teoria do consentimento ou assentimento. 2 S, tá? Fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e ainda assim ele decide prosseguir com a conduta assumindo o risco de produzir o resultado, o evento, tá? Essas são as 3 teorias. Teoria da vontade, teoria da representação, teoria do consentimento ou assentimento. O nosso direito penal brasileiro, no artigo 18, adota as teorias da vontade, que a gente chama de dolo direto. O sujeito tem a vontade consciente de querer praticar a infração penal. E adota também a teoria do consentimento, que é o que a gente chama de dolo eventual. O sujeito, veja bem, tem a previsão do resultado como possível, ainda assim ele decide prosseguir na conduta dele, aceitando, assumindo aquele risco de produzir o resultado. Olha, o que você vai fazer traz o risco de você matar alguém. Entendeu? Entendi. E você vai fazer, vou continuar fazendo. Mas se matar alguém, paciência. É o famoso dane-se, para não usar uma palavra pior. Mas é isso. Entendeu a ideia? Então você tem duas teorias que são utilizadas aí no dolo. A teoria da vontade e a teoria do consentimento ou assentimento. Você aceita. Tudo bem? Bacana? Legal? Boa? Fácil. Espécies de dolo. Você tem vários tipos de dolo, viu, pessoal? Então você tem, por exemplo, o dolo natural ou neutro. É o dolo componente da conduta, adotado pela teoria, no caso a teoria finalista. O dolo pressupõe apenas consciência e vontade. Tá? Isso é aí as espécies, o dolo natural, consciência e vontade. Eu sei o que eu estou fazendo, faço o que eu quero, acabou. Dolo normativo ou híbrido, olha que interessante, é adotado pela teoria neoclássica ou neocantista. Lembra aquelas teorias que nós falamos, né? Essa espécie de dolo integra a culpabilidade, ó, nem se usa mais, né? Trazendo a par dos elementos consciência e vontade, que também estão aqui, também a chamada consciência atual da ilicitude, que é um elemento normativo que diferencia do dolo natural, tá? Estou citando o que é importante, né? Quer dizer, o cara sabe que aquilo é crime, percebeu? Ele tem consciência de que é ilícito,
Tá? O dolo direto, que é o que nós adotamos, chamado também de dolo determinado, dolo intencional, dolo imediato, dolo incondicionado. O dolo direto configura-se quando o agente prevê um resultado, dirigindo aí a sua conduta na busca de realizar este resultado. O dolo direto. Eu quero matá-lo, sim, por isso que eu fui lá e dei os tiros nele, porque eu queria matá-lo. Dolo direto. Tá? Dolo indireto ou indeterminado. Nesse caso, o agente, com a sua conduta, ele não busca resultado certo e determinado. Tá? Não há um resultado certo. Eu vou fazer tal coisa, o que pode acontecer? Não sei, o cara pode morrer, pode ficar machucado, não sei, pode acontecer tanta coisa. Isso é o dolo indireto ou indeterminado, o nome já diz, né? E ele se subdivide em dois, no dolo alternativo e no dolo eventual, tá? Muito bem. Esses dois dolos são interessantes. O alternativo, ele ocorre, e a ideia, o nome já diz, né? Ocorre quando o agente prevê uma pluralidade de resultados, dirigindo a sua conduta para realizar qualquer deles, com a mesma intensidade de vontade. Por exemplo, quero ferir ou matar, tanto faz. Eu não tenho uma intenção específica. Ou eu quero ferir ou eu quero matar. Com qual dos dois? Não importa. Me satisfaço com qualquer um dos dois. Nesse caso, o agente deve responder pelo crime mais grave, né? Pois a sua intenção projetou-se também para esse sentido. Então, o sujeito não morreu. Não morreu. Mas ele tinha um dolo alternativo. Ele podia, se morresse, tá tudo bem. Se morresse, tá tudo certo. Eu contava com isso também. Mas ele só machucou, perdeu uma perna, um braço, sei lá. Mas não chegou a morrer. Eu seria acusado pelo homicídio e não pela lesão corporal. Por quê? Porque eu aceitei também esse resultado, né? Eu sabia que ele poderia morrer e eu fiz assim mesmo, tá tudo certo. Isso é dolo alternativo. Tanto um quanto o outro. Dolo eventual é uma espécie de dolo indireto, tá? O dolo eventual, o agente, ele também prevê uma pluralidade de resultados, dirigindo aí a sua conduta para realizar um determinado evento. Mas ele está assumindo o risco de provocar um outro. Por exemplo, quero ferir, mas aceito se o sujeito morrer. Então eu vou pegar uma barra de ferro bem pesada, grande, e vou acertar na cabeça desse cara. O que eu quero? Eu quero acertar a cabeça dele. Eu quero matá-lo. Não, a princípio o que eu queria era arrebentar a cabeça dele. Mas você há de concordar comigo que se eu bater com uma barra de ferro na cabeça de alguém, eu posso matá-lo. Sim. E tudo bem. É isso. Percebeu? Eu assumo o resultado. O agente não quer o resultado mais grave. Não, querer ele não quer. Mas ele assume o risco de produzir esse resultado mais grave. O dolo eventual só é possível em razão da consagração da teoria do consentimento ou assentimento, lembra? Para a constatação prática do dolo eventual, Reinhard Frank, que é um autor, ele formulou a chamada teoria positiva do conhecimento, sintetizada aí, resumida, né, na seguinte expressão: seja como for, dê no que der, em qualquer caso, não deixo de agir. Isso é o dolo eventual. Seja como for, dê no que der, eu não vou deixar de agir. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Tá entendido? Quando o agente assim se posiciona, revela uma indiferença com relação ao resultado que pode ser possível. Percebeu? Razão, então, pela qual ele responde, será respondido por dolo. Entendeu? Por dolo. O dolo eventual ele é aplicável a todos os crimes compatíveis com essa assumição ou assunção do risco de causar o resultado criminoso. Ou seja, aqueles em que o tipo penal não imponha o dolo direto. Ao contrário do que ocorre na receptação, em sua forma básica, por exemplo, que é o artigo 180 do Código Penal, em que deve o agente ter certeza da origem criminosa da coisa. Percebeu? Quando eu recebo um objeto roubado, eu tenho que saber que é roubado. Porque se de repente alguém me oferecer um celular, eu estou vendendo porque eu não quero mais, vou trocar por outro, vou fazer um pouco mais barato, tá bom, quero. Eu não sabia que ele tinha roubado, que ele furtou, sei lá.
Então, neste caso, exige-se um dolo direto. Aquele em que eu sei que o sujeito furtou, roubou a coisa. Tá bom? O dolo eventual, pessoal, ele tem tido um destaque no âmbito dos crimes de trânsito, tá? Muito grande. Especialmente no caso de homicídio cometido durante competição não autorizada em via pública. Resumindo, racha. Ou em decorrência da embriaguez do condutor. Eles utilizam muito, tá? O dolo eventual. O tema a gente vai analisar um pouquinho melhor aí quando a gente falar de dolo eventual e culpa consciente. Quando chegarmos na culpa, nós vamos ter que falar de uma coisa chamada culpa consciente, e aí nós vamos ter que trabalhar um pouco mais com o dolo eventual, porque eles são bem parecidos. Não são iguais, mas são parecidos, tá bom? Muito bem. Então, o dolo eventual é um tipo de dolo indireto, tá legal? Muito bem. O outro tipo de dolo que a gente pode falar é o chamado dolo cumulativo. Aqui, pessoal, o agente pretende alcançar 2 resultados. Então, ele tem realmente a intenção de 2 resultados em sequência. Caso de progressão criminosa, tá? Trata-se de uma hipótese em que o agente quer, por exemplo, lesionar e após a lesão ele resolve matar a vítima. Então tem um dolo cumulativo. Primeiro ele machuca e depois ele vai e mata. Ele tinha os 2 dolos, tá bom? Dolo de dano é a vontade que o agente tem de causar lesão ao bem jurídico tutelado. Dolo de dano, eu quero lesar realmente. Você veja que, quando eu falo em dolo, se eu machuco alguém, eu fui lá e dou um murro na cara do sujeito para machucar, para quebrar ele. Dolo de dano, eu queria atingir efetivamente, causar um dano, uma lesão ao bem jurídico. Agora, ao contrário do dolo de dano, tem o dolo de perigo, muito discutido no nosso ordenamento. No dolo de perigo, o agente atua com a intenção de expor a risco o bem jurídico tutelado. Entendeu? Ele não quer efetivamente trazer um dano, mas ele arrisca esse bem jurídico a sofrer o dano. É o risco, entendeu? A possibilidade, é o perigo que ele vai correr. É interessante notar que o dolo de perigo, ele pode se manifestar aí em situações que na prática confunde-se com a chamada inobservância do dever de cuidado. Culpa, tá? Que é um elemento do tipo culposo especificamente. Por exemplo, a situação em que um agente expõe a perigo direto e iminente a vida ou a saúde de uma pessoa. É crime do artigo 132 do Código Penal, tá? Em que o propósito do autor aparece exclusivamente sobre a causação do perigo. Ele não quer matar a pessoa, ele quer trazer o perigo, tá bom? Só isso. No entanto, se dessa conduta advém a morte da pessoa exposta ao perigo, a responsabilidade penal se dá na forma de homicídio culposo. Percebe? Então você vê que dessa forma, as circunstâncias que antes revelavam um dolo de perigo serviram como base, alicerce, para estruturar o resultado lesivo culposo. Nós vamos falar mais sobre isso ainda, mas vamos lá. Afirma-se então na doutrina, neste caso, que os crimes de perigo são, na realidade, condutas imprudentes, punidas antes da ocorrência do resultado que seria imputado, que seria colocado para o agente a título de culpa. Entendeu? Então, quando eu estou dirigindo em alta velocidade, cortando pelo trânsito, é o que a gente chama de direção perigosa. Eu não estou no Código Penal, eu estou no Código de Trânsito, tá? Direção perigosa. Veja bem, eu posso ser multado, ter problemas sérios por causa de ser punido por isso. Por quê? Porque, veja, mas eu não acertei ninguém. Eu não acertei nenhum outro carro, não atropelei ninguém. Sim, mas é uma direção perigosa. Você expôs a perigo as pessoas, entendeu? Se eu atinjo alguém, aí poderia ser um homicídio culposo, entendeu? Mas eu não cheguei a acertar, mas mesmo assim eu sou punido. Tá ok? Você tem o chamado dolo genérico, muito comum nos crimes, tá? A gente vai falar muito disso a partir do ano que vem. O agente tem a vontade de realizar a conduta descrita no tipo penal, sem uma finalidade específica. Matar alguém, bom, matar alguém. Não tem finalidade. É matar alguém. É a denominação comum utilizada no âmbito da teoria causalista. Tá? A gente diz que é genérico, porque o tipo penal, quer dizer, o crime em si, não identifica, não traz nenhuma finalidade específica por parte do agente. Entendeu?
Com a adoção da teoria finalista, né, passou a tratar, a gente hoje chama o dolo genérico, apenas como dolo. Tudo bem? Porque é a vontade que a gente tem de realizar a conduta que está lá no tipo penal, ponto. Não tem nada específico. Eu queria matar porque eu queria matar. Claro que é meio estranho você matar alguém sem nenhum motivo. Mas lembre do seguinte, esse motivo específico tem que estar no tipo penal. É óbvio que eu matei porque tinha algum motivo para matar. Mas a princípio matar alguém, ponto, já é crime por si só. Esse é o dolo genérico, que a gente chama de dolo simples. Agora tem o dolo específico. Dolo específico, onde o agente tem a vontade de realizar a conduta, sim, que é dolo, mas ele visa um fim específico, uma finalidade específica que obrigatoriamente tem que estar no tipo penal, tem que estar escrito no tipo penal. Por exemplo, artigo 159 do Código Penal diz assim: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Entendeu? Quer dizer, com o fim de obter, quer dizer, quando ele fala com o fim de obter, ele colocou uma finalidade específica. Não é simplesmente sequestrar, tá? Tem uma finalidade. Se eu sequestrar sem essa finalidade, para que alguém vai sequestrar uma pessoa se não quiser um preço, um resgate, uma vantagem? Paixão, amor, vou sequestrar a moça porque eu tô louco por ela e quero que ela se apaixone por mim, então eu sequestro ela para ela ficar perto de mim. Louco, né? Mas tem. E não tem aí não entraria no 159, porque não tem um fim específico. No 159, essa finalidade específica, né? Essa denominação de dolo específico também é relativa à teoria causalista. E indicava que o tipo penal ele trazia, em tese, pelo menos, né, um fim destacado, né, uma finalidade especial de agir. Atualmente, tá, diante da teoria finalista, que é a que nós utilizamos, que o Código Penal utiliza, né, a expressão, esse dolo específico, né, ele deu lugar ao chamado elemento subjetivo do tipo ou do injusto. Entendeu? Elemento subjetivo. Tá? Então, cuidado. Muito bem. Você tem também aí o chamado dolo geral ou erro sucessivo. Olha que interessante. Ocorre quando o agente, supondo já ter alcançado um resultado por ele visado, ele pratica uma nova ação, que efetivamente o provoca. Aí sim ele atinge o objetivo dele. Ele achou que já tinha atingido antes. Ó, nós vamos ver isso aí quando a gente começar a falar de erro de tipo, tá? Quando nós vamos falar sobre isso. O dolo geral, ele representa uma hipótese chamada de aberratio causae, ou erro, né? Sobre a relação de causalidade. Só para ter uma noção, eu imagino que eu já matei alguém. Dei um tiro, uma facada, a pessoa tá lá, caída. Eu pego essa pessoa, arrasto e jogo dentro do rio, quero me livrar do corpo. Mas na verdade ela continuava viva, ela não tinha morrido, podia estar fingindo, só ter desmaiado. Quando eu jogo ela no rio e ela afunda, aí ela morre. Percebeu? Morre como? Afogada. Né? Eu achei que eu já tinha matado, mas não matei. Acabei matando ela depois que eu joguei no rio e ela morreu afogada. Percebe? Vamos falar mais sobre isso depois, lá na frente. Tá bom? Nós temos também, olha quantos dolos, hein? Nós temos também o chamado dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. O dolo de primeiro grau é chamado dolo direto, nós já falamos. Você vê que é o mesmo tipo, só com uma outra nomenclatura. É uma hipótese em que o agente, com consciência e vontade, persegue determinado resultado, que é um fim desejado, é o que ele quer de verdade. Já o dolo de segundo grau, ou de consequência necessária, é uma espécie de dolo direto, porém, a vontade do agente se dirige aos meios utilizados para alcançar determinado resultado. Abrange aí os efeitos colaterais, tá? De verificação praticamente certa, tá? Para gerar um evento. O agente não persegue imediatamente esses efeitos colaterais, mas tem, por certo, a sua superveniência, né? Estranho isso. Vamos lá. Olha como é que o Paulo Queiroz explica isso, esse dolo de segundo grau. Ele fala assim no livro dele. A doutrina, especialmente a alemã e espanhola,
né? Distingue ainda o chamado dolo de primeiro grau do dolo de segundo grau. É assim que ele explica no livro dele. O primeiro grau compreende o resultado ou resultados que a gente persegue diretamente. O segundo grau, todas as consequências que, mesmo que não tenham sido pretendidas, perseguidas, buscadas, e até eventualmente lamentadas, o sujeito talvez nem quisesse, o autor prevê como inevitáveis. Vai acontecer, não vai ter jeito, entendeu? Assim, por exemplo, quem coloca uma bomba num automóvel pretendendo atingir uma pessoa determinada, o motorista, eu quero matar o motorista com a bomba, mas eu sei que o motorista vai estar levando outras pessoas no carro, entendeu? Ele quer atingir uma determinada pessoa, sabe que poderá matar também outras pessoas próximas e que acompanham a vítima. Existirá, assim, um dolo de primeiro grau quanto à primeira vítima, que é quem eu queria efetivamente matar, e um dolo de segundo grau quanto às demais. Ora, imagina um avião, eu coloco uma bomba num avião. Eu quero matar alguém que está naquele avião. O meu dolo de matar aquela pessoa. E os outros? Bom, é um avião, né, meu rei? A hora que aquela bomba explodir, todo mundo vai morrer. Preste atenção no que eu vou dizer. Se o meu dolo é apenas de matar uma única pessoa, para essa vai ser um homicídio doloso, claro. Mas e as outras pessoas? Não, as outras pessoas eu não queria, foi sem querer. Não, não foi sem querer. Eu sei que se eu colocar a bomba, eles vão morrer junto. Então, para que ele não se exima da culpa quanto às outras pessoas, a gente fala que é um dolo de segundo grau. Mas continua sendo dolo. Ele sabia que isso ia acontecer. Entendeu? Não dá para passar a mão na cabeça do cara. Percebe? E tem, inclusive, o chamado dolo de terceiro grau. Dolo de terceiro grau. Aqui a doutrina reconhece ainda que consistiria, no caso, na consequência necessária. Por exemplo, alguém querendo matar o piloto do avião, coloca uma bomba para explodir a aeronave no ar. Terceiro grau. Tendo entre os passageiros uma mulher grávida. A morte do piloto faz parte do dolo de primeiro grau. A morte dos demais passageiros é dolo de segundo grau. E o aborto da passageira que é gestante, lembra que ela está grávida? Se ela está grávida, seria dolo de terceiro grau, porque provocou um aborto. Consequência da consequência, percebeu? Interessante isso, né? Muito bem. Ó, para nós aqui no Brasil, esse dolo de terceiro grau não existe, tá? Ou a gente sabia que a passageira era gestante, ou o aborto não se insere no âmbito do dolo de segundo grau. Tá? Se ele sabe que ela é gestante, tem uma mulher gestante lá, então ele sabe que aquele bebê vai morrer também, que ela vai abortar, vai ter o aborto. Vai matar uma pessoa que não está viva, lembra? Por isso que é aborto. Ora, se eu mato uma pessoa que está dentro do ventre ainda, não é homicídio, é aborto. Se ele não sabia que aquela mulher estava grávida, não responde pelo crime do aborto. Entendeu? Não responde. Porque ele não tinha conhecimento daquilo. Se ele respondesse, seria o que a gente chama de responsabilidade penal objetiva, que o Brasil não adota. Tá bom? Não adota. Então nós temos apenas primeiro e segundo grau. Ponto. Tá ok? Bacana? Legal? De boa? Pessoal, na verdade, se a gente for ver, existem outras formas de dolo, tá bom? Eu vou parar nesses, porque já é mais do que o suficiente. Na verdade, você já tem muita coisa aí para você guardar, tá legal? Só para você ver como essas ideias, né? Esse conceito é amplo. Tudo bem? Tá legal? Então tá bom. Vamos parar por aqui de novo para o vídeo não ficar tão longo, tá? Estou enviando o material para vocês, apesar de que eu vou ser honesto, essa parte aqui do dolo e esses vários tipos de dolo, eles não estão nesse material, infelizmente, né? Eu também não quero mandar para vocês um material aí de uma montanha, não adianta eu mandar 200 folhas para vocês, que também fica difícil. É um material para servir de amparo. Mas eu peço a vocês que deem uma lida nos livros para poder também ter uma maior intenção com relação a isso, tá bom? Beleza? Obrigado.
Estou à disposição para qualquer dúvida, tá certo? Um abraço. Continuaremos depois falando de culpa, os crimes culposos. Matéria tranchã pra gente, tá bom? Até a próxima.